gente falou de Erasmus, do Orgasmus ontem. Pra que serve o Da Vinci, o Erasmus? Esses programas existem pra pegar o cara de graduação de um país e botar no outro pra aumentar a integração entre os países, não é isso? Certo. É recente isso também, tipo, tem... 20 anos, 15 anos, né? Pois é. Então, para quem tiver interesse em estudar na Europa, inclusive tem vários países que a educação é universal pública e mesmo nos países que é pago é muito mais barato, muitas vezes grandeza mais barato do que nos Estados Unidos, não é isso? Cara, me explica por que isso. Por que os Estados Unidos a educação é tão cara? Porque ela é menos estatizada do que aqui. Pelo mesmo motivo que... Até as faculdades estatizadas custam 15, 20 mil dólares por ano. É isso, é porque aqui as universidades elas pertencem ao Estado e lá elas são amplamente subsidiadas pelo Estado. Existe um esquema que se empresta dinheiro de pessoas que não são o governo, normalmente é dinheiro privado, mas que é garantido pelo governo. E lá no Brasil você não paga o FIES. Lula e Bolsonaro perdoaram o FIES, né? Isso é notícia boa, né? Mas o Bernie Sanders queria perdoar o FIES americano também. Só que além do Brasil ser um mangue e toda hora ter refis, toda hora ter renegociação, toda hora ter perdão, nos Estados Unidos nunca teve nada disso. E nos Estados Unidos não existe prescrição. Se você não pagar a sua dívida estudantil, você não vai herdar. Isso não entra em falência, inclusive. Nos Estados Unidos, o governo garante o pagamento para a universidade. Então, as universidades só fazem aumentar o custo, porque para eles é sempre vantagem, né? E o cara que está sendo admitido em uma universidade, ele não tem como se avaliar se ele deve ou não ser aluno. Inclusive, quem tiver interesse, entre lá no Substack do 38. Eu tenho vários artigos, inclusive, que eu comento como é que eu acho que são as políticas públicas que resolveriam cada setor do Brasil. Especificamente na educação, eu acredito que acabando a regulação estatal e sendo permitida a venda de percentual de renda futura do cara, a maioria das pessoas iam ser financiadas pelo percentual de renda futura deles. Se fosse um jogador de futebol de base. É que tem passe, não é isso? É análogo, mas não é igual. É você tendo 10% do passe dele... Ou X% da transferência para sempre. Da transferência e do salário. Porque os empresários jogadores de futebol têm porcentagem do salário também. Quem é que sabe dizer se você deve ou não fazer uma Ivy League? É um cara que fez a Ivy League ou é você? Você não sabe se você tem vocação para aquilo. Agora, se um médico vê um menino e diz assim, esse cara tem potencial para ser médico, eu vou ganhar um percentual da renda dele, ele tem interesse de orientar e arranjar emprego para esse cara? Cara, eu vou te contar uma história. Respondendo a sua pergunta, por que é mais cara a educação nos Estados Unidos que aqui? Porque o governo americano torra mais dinheiro, ele torra mais dinheiro de maneira irresponsável, havendo uma separação maior entre controle e propriedade. Toda corrupção advém da separação de controle e propriedade. Isso já é formalmente demonstrado há mais de 100 anos. Então você diz que o governo americano, em tese, é mais corrupto... Ele bota mais dinheiro em um esquema mais corrupto do que o daqui. Que é o lobby. Que desalinha mais, que é o financiamento estudantil irresponsável. Você pegar pessoas que não têm avaliação... A maioria das pessoas... Zero crédito. A pessoa chega com zero de crédito. A maioria das pessoas que fazem faculdade nos Estados Unidos não tem condição de fazer. Tanto é que a maioria não termina a faculdade. E vai trabalhar no Starbucks, mesmo terminando. E mesmo que você não termine a faculdade, você continua a dívida. Certo. Se você largar a faculdade no meio, ele perdoa a dívida ou você continua tendo que pagar? Você continua tendo que pagar. A maioria não termina a faculdade. E a maioria que termina a faculdade, o aumento marginal é zero ou inferior ao tempo que ele teve em perder a faculdade. 4 anos. Como no Brasil, porra. Se você botar na conta do papel, o cara que paga 15 pau... Só que no Brasil ele é pouco dinheiro comparado a um salário anual americano. Mas um cara que paga 6 anos de 15 mil pro menino formar em medicina, quanto é isso em valor presente líquido? Se esse cara tivesse pagado 15 pau de Bitcoin nos últimos 6 anos, e não é só esse dinheiro, também tem o custo de oportunidade, que se esse cara não fizesse a faculdade, ele ia fazer alguma coisa, no mínimo dirigir Uber, ia fazer 2 pontos por mês, não é isso ou não? Você é vendedora de loja, qualquer merda que esse cara fizesse, quanto é isso aí? É milhões, não é isso? Tá, e as pessoas que dizem pra você o seguinte argumento: o Renato 38, ele é contra a educação universitária, só que ele tem 50 diplomas, ele é advogado, ele fez mestrado em finanças. Qual é o seu argumento contra isso? A faculdade que eu fiz não existe mais. Puta que pariu, muito obrigado. Eu falo a mesma coisa, eu falo assim, ó, eu entrei na faculdade em 2007, não existia Wi-Fi. A partir do momento que chegou a internet banda larga, acabou a necessidade de ter faculdade normal. É isso. O que Bolsonaro tinha que ter feito, se ele quisesse moralizar, era fazer como é que chama? Os cursos, 90% dos cursos, tudo online. Igual o Japão. Sim. Que acabava com humanas e essa bagunça. Se eu assistisse uma aula de direito, no meu primeiro ou segundo semestre, como você tá vestido, eu ia tomar um esporro. O professor ia dizer, você acha que você tá onde, moleque, pra estar de tênis? E olha que você tá com a camisa social, não é isso? Que isso? Na sua época, na minha época, que de terno... Não, de terno não, mas com a roupa social, com sapato pelo menos, não é isso? Você podia estar para uma aula de direito. Para uma aula de direito, para uma aula de direito. Hoje em dia, o professor da faculdade vai de chinelo. O professor da faculdade vai de chinelo, pô.
É isso, mudou. Eu fui aluno de caras como Washington Trindade, que dizia... Teve o marinheiro que viu... O marinheiro que testemunhou, só teve um cara que viu o submarino alemão atacando o Brasil. Chamava Washington Trindade. Aí eu cheguei pro professor e disse, professor... Se o cara tem o mesmo nome seu, tem quase da mesma época, foi você, o cara que mudou a história do Brasil, a única testemunha do ataque alemão. Ele falou Atacou assim, aonde? Atacou a Bahia? em alto mar. O cara alto viu mar. um ataque de submarino alemão. Aí o cara falou assim, me respeite seu moleque, que naquela época, quando o Brasil declarou guerra à Alemanha, eu já era capitão reformado. Ele já tinha sido capitão, já tinha sido reformado. Ele era oficial em 1944. É isso, exato. E deu aula pra você em 97. Esse cara, por exemplo, encontrou o bando de Lampião depois de 16 dias de viagem pra tomar posse como Ministério Público de Correntina. Tipo, porra, o cara que conheceu o Lampião, que foi rendido por Lampião, disse, tira a roupa, seu vagabundo, não é isso? Tinha uma história que ele sempre contava, que ele dizia o seguinte, que ele levou 16 dias da Bahia. Correntina, inclusive, era pra pertencer a Recife, é Pernambuco. Era o oeste inteiro da Bahia, era pra pertencer a Pernambuco, mas depois deles terem, como é que chama? Confederação do Equador, não é isso? Depois dele ter dado testa lá e eles tiraram o oeste pra Pernambuco, nunca mais dar testa, não é isso? Nunca mais ser relevante no cenário nacional. Esse cara levava 16 dias, vapor, trem, a zorra toda. Diz que tava ele e um soldado, quando ele foi tomar posse lá, ele encontrou o bando de Lampião, 300, 400 caras de fuzil. Aí os caras disseram assim, tira a roupa que você vive como homem, que eu gostei de seu terno de linho branco. Você prefere dar testa com 2 revólver ou se render e morrer como homem? Os caras se renderam, entregaram a roupa e tal. Os caras podem ficar rezando ali que a gente vai resolver o que faz com vocês. Aí, segundo ele, nisso, antigamente não existia defensoria pública. Quem fazia as vezes da defensoria era o Ministério Público. Aí o cara falou que teve um dos soldados de Lampião. Falou assim, capitão, aquele doutor ali a gente não pode matar não, porque eu tenho uma dívida de honra com ele. Esse cara atuou na minha defesa de um processo de uma puta, dizendo que o filho era meu e ele defendeu a honra do nome do meu pai. E não tinha DNA na época. Como é que se defende um processo de puta? É essa puta dizendo que ele tem que negar uma negativa de vínculo. Você não... É mentira, cadê as evidências que ele comeu, não é isso ou não? Se não tem DNA, é mais fácil você fazer uma defesa com ausência de sobre provas. Universidade, rapaziada. Nós vamos voltar para o assunto universidade. Eu tô dizendo que meus professores eram caras que não eram baby boomers. Eram silent generation, eram gerações que eram adultos na Segunda Guerra Mundial, não é isso? Okay. Eu fui aluno de Washington Trindade, fui aluno de Calmon, fui aluno de caras que eram adultos na época da Segunda Guerra Mundial, não é isso? A universidade que eu estudei não existe mais. Os boomers já acabaram, já aposentaram. Agora é tudo zoomer, né? Comer, né? Que são os professores da universidade. Pois é, voltando a essa história, o cara devolveu o terno do cara, executou o policial na frente dele e disse, pode ir embora. Ok. Que você tá com moral com a galera hoje, né? Caraca. O quê? Mas voltando ao assunto, cara, universidade hoje em dia não tem a mesma valia de que em 97, 98, quando você entrou. Rapaz, a universidade acabou, velho. Não, a universidade que eu fiz não era uma coisa santa, já era uma coisa degenerada. A questão é que os níveis de degeneração, meu irmão, hoje em dia foram foram estratosféricos, não é isso? Eles não têm, a universidade que eu fiz não existe mais. Não existe mais. E não existia na época que a gente fez universidade alternativa, que hoje tem, não é isso? Eu encontrei um brother hoje na rua. Vamos lá dar uma solução aí pros nossos camaradas que estão para entrar na universidade ou pensam em sair. Que solução você daria pra essa galera? Tem pessoas que têm vocação de fazer universidade. Pra mim, ó, medicina, qualquer coisa da área da saúde, a vocação. Não, velho. Tem um monte de médico Uber em 10 anos. O número de médicos no Brasil dobra a cada 5, 6 anos. Você tá maluco? Se tiver que pagar 1 centavo, não vale a pena fazer medicina no Brasil. É loucura, velho. Paga 15 mil reais por mês. Faz universidade de quê? De coisas técnicas. Depende da vocação. Engenharia mecânica, engenharia química. Tem pessoas que têm vocação pra ser padre e freira? É o próximo assunto que eu quero trazer pra você. Se o cara Vocês foram pra Fátima hoje juntos? Não, vocês estavam na Fátima com eles? Inclusive teve um menino que me encontrou, me abraçou, tirou foto comigo, uma galera. Aí eu perguntei, você tá trabalhando com o quê? Eu trabalhei em Londres, trabalhei não sei onde, tô desempregado há não sei quanto tempo com minha mulher aqui. Tô procurando o que fazer. Eu disse assim, rapaz, você fala vários idiomas, você já morou em vários países, você tá procurando o que fazer com a internet pra ganhar dinheiro, velho? Ele, mas esses cursos de ganhar dinheiro na internet é tudo mentira, eu não acredito em nada. Aí eu falei assim, brother, você já ouviu falar de um cara chamado Olavo de Carvalho? Esse cara vendia curso na internet? Olavo vendia curso na internet ou não vendia? O curso online de filosofia, em sua primeira aula, ele dizia que o mais importante era você, antes de você querer arrumar o mundo, arrume sua cama, não é isso? Antes de você perseguir vida intelectual, persiga o seu cumprimento de suas obrigações domésticas, não é isso? Ele não disse isso na primeira aula do COF, que manda você fazer seu necrológio. O curso online de filosofia do professor Olavo monetizou, ele ganhou dinheiro com isso, sim ou não?
Ele monetizou, ainda monetiza pra família dele, anos depois de sua morte. Ele modificou a vida de pessoas positivamente, sim ou não? Mudou a história do país, não é isso? Então Aí aquela porra, cunha de o quê? vendedor de O quê? curso... Não, pra começar, eu digo, vem cá. O cara que comprou meu curso online, o que o Alan vende lá, que você tá fazendo propaganda aí, o Bitcoin Black Pill. Bitcoin Black Pill é o cara- R$400 na Hotmart. Batismo Bitcoin, sei lá o Batismo quê. Bitcoin. Mas o cara que Não comprou essa sabia o nome porra... do curso. O cara que comprou essa porra na pré-venda a 200 conto, há 2 anos atrás, e comprou Bitcoin de 50 a 60 mil Pô, reais. se deu bem fudeu? pra caralho. Se deu bem pra caralho. E virou um evangelizador. Rapaz, a galera que comprou nisso... Teve uma vez que eu cheguei no aeroporto. Só falta o nego te mamar, Eu né? já te Chegar no contei aeroporto, essa. baixar tua calça e Não, te mamar essa ali. última vez o cara me perguntou janela ou corredor. Eu disse assim, não, velho, eu quero 3 ou 4 cadeiras vazias do meu lado. E ele me botou, eu vim deitado, mais deitado do que o cara da executiva, né? Ah, Mas- porque o cara da companhia aérea me tinha reconhece, lido, te exatamente. reconheceu? Olha, eu vou lhe contar uma pior Pô, do mas que se ele essa. fosse foda, não O quê? estaria trabalhando na companhia O quê? aérea. Já estaria, porra. Calma, ouça essa. Teve uma vez que eu cheguei Tá na ganhando Azul. R$3.000 na companhia aérea e não Teve uma vez com deu a conexão, certo, não. teve uma conexão Qual é? da Azul. Teve uma vez com a conexão da Azul minha deu merda. Mas uma coisa, tipo assim, às vezes o cara não resolveu a vida dele. Mas ouça essa. Rapaziada O que quê? tá assistindo, nós voltaremos a falar de educação. É que a gente... Mas aqui é só coisa boa, né? É- Isso ou não? é isso, Mas isso é é- educação ou não é? O cara Não, é porque, tipo, Sim. o tema ainda é Ó. educação formal. Ó. Só pra guardar aqui na... Teve- Porque, tipo, ontem isso foi um assunto aí, encaixou outro. Teve uma vez que atrasou uma conexão minha e eu vou para os Estados Unidos. Eu cheguei atrasado, não tinha condição. Eu falei, rapaz, eu sei que você não vai ter como me botar no avião. Salvador, São Paulo. É de Salvador, ia para os Estados Unidos. Rapaz, eu sei que você não vai me botar em outro avião. Me arranja, agilize logo meu hotel, né? Isso, cara, não, rapaz, você vai embarcar. Já tinha fechado o check-in a meia hora, faltava tipo 5 minutos pro avião deixar o solo. Ele disse, cadê sua mala? Vai fazer check-in sim. Aí eu disse, rapaz, já não fechou o check-in a meia hora? Não vai fazer sim. Minha honra, magnata. Tipo, nesse nível. Aí ele disse, não, pode me dar essa mala, não sei o que lá. Aí o cara atrasou a saída do avião, tipo, 50 minutos, velho. Pra colocar... Pra colocar a minha mala, mandou abrir o check-in. Ele mandou avisar o cara que tinha algum defeito mecânico que voltasse, não é isso ou não, que abriu o check-in de novo e me levou lá. Eu digo, rapaz, que porra é essa, velho? Você atrasou o avião de sair 50 minutos por causa de uma cadeira, velho? Ele não. Quando meu pai morreu e deixou o negócio na minha mão, ninguém em minha casa sabia fazer o que meu pai fazia. A gente teve que transformar esse dinheiro e trabalhar. Eu orei a Deus o que é que eu tinha que fazer, entrei na internet e li seu livro, velho. E comprou Bitcoin a quanto? Você fez o patrimônio de minha família sumir 5 vezes em 2 anos. Você acha que você não vai embarcar? Você vai embarcar sim, não é isso? Talvez o Aí patrimônio sim, do cara aí de sim. 50 mil tenha ido pra 250 mil. Tipo, pode não ter mudado a vida, pode não ter feito ele ter um dinheiro que vai largar o emprego, mas mudou a vida dele, da mãe e das irmãs. Não é isso ou não? certo. Tipo, o cara aumentar a grana 5 vezes, se for de 100 pra 500 mil reais, não aposenta o cara, não é isso? E Ou isso você não aprende Por quê? numa faculdade. Por quê? Não, velho. A faculdade vai lhe ensinar o contrário, vai dizer que isso é impossível, inflação e IPCA, não é isso? A faculdade vai ensinar o discurso oficial. A escola pública é o modelo prussiano. A escola prussiana, a base da escola pública, o modelo real da escola pública foi criado para que vassalos obedecessem grito de suceranos para morrer. É para isso que foi criada a escola pública, é para isso que ela é usada, não é isso? É ensinar obediência e condicionamento, inclusive de usar as palavras e conceitos que o governante quer. O governante, seja um prefeito, o governador, o presidente... Silêncio. É isso. Ele quer que seu filho seja rico, independente, inteligente ou estúpido, obediente, dependente. O que ele quer? A segunda opção. Pois é. Exatamente. Se você... Foi o que a gente conversou aqui no início. Toda corrupção advém da separação de controle e propriedade, não é isso? Sim, Se senhor. você botar a sua filha na mão de um outro cara, ele vai cuidar como se fosse dele, né? Certo. Não é isso? Ou não? Lá vai ele, Como ó. se Lá fosse vai dele. Você ele concorda pegar, comigo ou não? concordo. É isso. Alguém vai cuidar de sua mãe melhor que você? Você vai deixar a saúde e a educação de sua filha, de sua mãe na mão dos outros? Não vai, não é isso? Quando o olho do dono que engorda o gado, não é isso? As Certo. pessoas conseguem compreender isso. Toda a corrupção advém de controle de propriedade. Aí você perguntou, por que a educação americana é mais cara que aqui? Porque eles distorcem mais, com mais separação de controle de propriedade do que aqui, não é isso? Pronto. Aqui só tem 2 atores. O governo que vai arrecadar com a produção do escravo e o escravo. Lá tem o governo, O banco. o escravo, o banco e a universidade que quer mamar, inclusive reduzindo, aumentando o prejuízo do Estado e reduzindo o retorno ao otário, né? Tipo assim, lá tem mais gente envolvida com mais interesses lobistas. Mas voltando, a gente tava conversando aqui, qual era o caso mesmo? Qual era o exemplo que você falou? Da universidade? Isso da universidade? Pô, a gente falou tanto. Cara, O governo quer que o seu filho seja inteligente, rico. Não, quer que ele seja gado. Você vai deixar ele controlar a educação ou você? Pois Então, é. vamos lá. Quem é que controla a universidade? Partindo Quem é que dessa controla a universidade? Partindo dessa premissa, a criança devia parar de estudar na 8ª série, que é o 9º ano.
Tem um Por brother quê? ali, Garanhão. Porque o Que- ensino médio se prepara para o vestibular. O ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, prepara para Enem vestibular. Então, já que não faz sentido fazer universidade mais, pô, não faz sentido ter ensino médio. Vai até o 9º ano e vai trabalhar, vagabundo. Que no nono. Hoje em dia, tem muita gente, inclusive, que existem escolas que são feitas por comunidade, né? Escolas que são feitas para ensinar os valores que as pessoas concordam que são valores reais. E muita gente, cada vez mais, está se dedicando ao homeschooling. A gente tem um brother aqui que está aplicando asilo político pela proibição de homeschooling no Brasil. Se hoje em dia você tem direito de fazer homeschooling no lugar Brasil, satânico, lá onde está no sua Brasil, filha, não. Califórnia, sim, pior que sim. Dá, Pois é. ainda dá. é legal ou não é? É legal, Pois é. Então, se existe uma liberdade de você educar seu filho Califórnia em um país... satânica. Pois é capaz de um português conseguir um asilo político nos Estados Unidos, se ele for acusado criminalmente aqui de educar o Aqui filho é dele. crime. Não mandar seu filho pra escola e educá-lo em A casa. maioria dos países da Europa, desescolarizar é crime, né? Para pra pensar. Uma escola de boa qualidade em São Paulo, você vai pagar 10, 15 mil por mês, certo? Uma escola boa em São Paulo. Rapaz, por aí. aqui... Eu encontrei 3 caras aqui que botam os filhos em particular. Inclusive um garanhão com 4 filhos, né? Aqui é 1.000 euros, é? Não, 300 euros, bicho. Escola Internacional Montessoriana, a zorra toda, né? Que é muito barato mesmo. Mas em São Paulo é 10, 10, 15, certo? Rapaz, tem que ver que escola é essa, velho. 10 mil reais? Jorge Paulo Lema. Tem que ver que escola é essa. Você não tá pagando Tem, escola, você tá tem pagando graded. network, né? Não, mas tem graded school, St. Paul, as escolas bilíngues, elas custam 10, 15 mil reais por mês. A minha tese é a seguinte, 38. Cara, ao invés de pagar 10, 15 mil reais por mês, eu pego uma professora montessoriana, PhD, mestre, e boto ela dentro da minha casa. Rapaz, desse nível de gasto, meu irmão, é melhor você gastar 100 pau, menina, nascer nos Estados Unidos e estudar nas escolas públicas de lá, que são maravilhosas, viu? Rapaz, tem cada escola pública nos Estados Unidos, não na Califórnia, Texas, né? no Texas tem uma Rapaz, escola pública. Flórida agora é crime, o cara ficar falando negócio de estudo, não é crime agora, o cara bota pra fora o cara perde emprego, né? É vedado por lei, negócio na Flórida agora, como é o nome do governador lá? DeSantis. É demissão. O cara bota na rua, viu? Professor vier com negócio de, como é o nome de gaysismo, como é o nome que chama lá, de mandar cortar o pinto do menino, como é... De gênero, como é? O cara vier com esse papo aí. Transgender. Se o cara vier com esse papo woke aí, é demissão, não é isso? Na rede pública. Rapaz, tem várias escolas. Inclusive. Mas se eu não faria isso, não, pagaria. Cara, uma professora paga 5, 7 mil reais pra uma boa professora. Bota ela na sua casa. Assina a carteira. E normalmente. Paga um plano de saúde pra ela. Normalmente as famílias que fazem homeschooling, eles contratam professores. Mas eles juntam com outras famílias que têm os mesmos objetivos semelhantes. Bota os guri junto e vão contratando professores de cada... Você não sabe tudo que você vai querer ensinar pro guri, não é isso? É interessante isso. Sua filha vai querer tocar um instrumento. Você Não sabe, sei. Você não vai contratar um cara que ensina instrumento? Vou. Sua filha quer fazer balé, você sabe dar aula de balé? Não sei. O que ela vai querer? Você quer que sua filha seja bailarina? Não tem noção ou não? Sim. Tem- Sua filha faz balé também? Não, mas é isso. Ela vai ter que querer coisas que você não vai ter como ensinar, não é isso ou não? Certinho, certinho. E mesmo que você queira, tipo assim, não tem um profissional, é questão da especialização, né? Nossa sociedade atingiu essa riqueza porque nós nos concentramos a fazer as coisas que a gente é mais produtivo e nem todo mundo tá fiando dentro de casa, não é isso?